Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo de bom para todos. Estamos aqui de novo para uma troca de conversa, uma troca de ideias sobre o tarô, né? Ainda mais sobre o tarô. As minhas artes são várias e as minhas possibilidades dentro desse trabalho holístico que eu faço há tantos anos, eu incluo muitas coisas. Mas sem dúvida, o meu carro-chefe, o meu mestre é o tarô. Então assim, hoje a proposta é conversar sobre, afinal, tem tanto tarô por aí, e aí a gente entra num problema, né? Tarô é tarô, diria muito bem um tarólogo que eu respeito muito, que é o Namor. E oráculo são várias coisas. Então assim, o oráculo já é justamente o meio através do qual eu converso com uma divindade, ou é a pessoa mesmo que se coloca entre a divindade e o consultante. Então, no passado, você tinha vários gêneros de oráculo e vai se criar a arte oracular. Então, a arte oracular é a minha capacidade de lidar com o oráculo, que é o tarô, para conversar com a divindade, para conversar com o campo, para conversar com o cosmos, para conversar com aquilo que está no inconsciente coletivo, com o inconsciente do próprio consultante ou do consulente, e traduzir isso em palavras e botar isso à frente da pessoa que está se consultando. Então, quando a gente entra na questão de oráculo ou tarô, na modernidade, o que ficou? O tarô era o tarô e você tinha as outras cartomancias ou as outras cartas ou oráculos. Então, dentro do tarô, você sempre vai encontrar uma linhagem que é tarô mesmo, né? Porque essa linhagem acabou ficando fiel ao numerário, aos trunfos ou cartas de imagem, que são os 22 arcanos maiores, e também vai ficar circunscrita aos 56 menores, tendo 4 cartas da realeza e de 1 a 10 em cada naipe. Esses são tarôs. Claro que aquilo, como eu coloquei outro dia, que tarô é bom para mim, ou que tarô eu posso escolher, qualquer um. Se você vai estudar tarô mesmo, e a base dele vai continuar sendo a minha conversa de ser o de Marselha, ficou muito bom o trabalho do Ney Naif nesse último, né? As cartas são boas, são grandes, o papel é legal, então essas são coisas sempre para a gente observar quando a gente vai buscar comprar, e normalmente a gente não tem muita chance. Então, dentro dos baralhos nacionais, eu sou aquela cara de pau que não importa onde seja, se não for pela internet, eu vou tentar antes entrar em alguma livraria, enquanto as livrarias existirem, e vou tentar pedir encarecidamente à moça da livraria que me abra a caixa, porque sempre vem uma caixa blistada, lacrada, colada, e eu digo apenas o seguinte: olha, eu trabalho com isso e eu preciso saber da qualidade da carta. Porque se a carta for que nem um papel, molinha, ela não me serve para trabalhar. Se a carta for dura demais, o problema é o mesmo. Então, eu sempre consegui, até aqui com muita gentileza, né? Eu sempre consegui que as pessoas abrissem e me mostrassem qual era a qualidade da carta nacional. Quando você entra para sites que vendem baralhos internacionais, aí é a glória, porque você não vai ter essa dor de cabeça. Quase todas da US Games são maravilhosas, né? E as outras, uma ou outra que venha de uma outra procedência, mas também importada, são muito boas. Então há uma preocupação de que a carta seja manuseável quando se cria um tarô ou mesmo um oráculo. Então eu trouxe aqui, né, primeiro assim, os pais de todos, que eu gosto muito, que é o Marselha, né, e esses são as minhas últimas compras. Eu tenho os meus velhos. Nos meus velhos, quando eu comecei com o tarô, eu andava com as cartas e claramente eu abandonava as caixinhas, punha num saquinho que eu mesma confeccionava, ou de veludo ou de tecido. Aí depois teve a fase que tinha que ser bordado, aí depois teve a fase de que tinha que ser escuro, depois tinha que ser claro. Um saquinho, mudei de saquinho, virou um tecido, virou um lenço de seda, um lenço de cetim, que eu uso até hoje.
né? Então eu uso as bolsinhas, gosto demais do algodão, então eu tenho algumas artesãs muito queridas, se sintam absolutamente beijadas as duas, né? Isa e Doralice, por confeccionarem bolsinhas maravilhosas que eu levo minhas cartas por aí. Agora, na hora de abrir as cartas, eu gosto de um tecido cetinado, um tecido que tenha um colorido claro aqui, principalmente para trabalhar online eu uso essa lilás clara, porque é uma forma da carta ficar bem ressaltada para a pessoa poder ver, poder participar do processo. Mas quando eu estou ao vivo, eu tenho alguns lenços de cetim, alguns eu já até coloquei aqui, né, que com o passar do tempo fazem parte do meu dia a dia. Então assim, voltando para tarô oráculo. Então assim, esses são tarôs, 78 cartas, 22 maiores, 56 menores. Todas as que tiverem esse numerário, né, esse número, 22 maiores, 56 menores ou 78 cartas completas, vão ser o baralho de tarô. Se vai ser do Waite, né, em qualquer uma das suas versões, a versão estrangeiro, grande, né, o normal, do tamanho dele, que a gente até tem na nossa edição também, as cartas são muito boas, né? Ou o do Ney agora com o de Marselha, tem uns mais simples de Marselha, também são bons, também são legais. Esse é a caixinha onde vem a outra caixinha, onde vem um livro, onde vem o baralho, né? Esse é um conjunto bem bacana de ser comprado, a editora é a Isis e é um baralho bem bacana, vale a pena, né? Vale quanto pesa. Algumas a gente acha que não valem. Esse é o velhinho, o antigo que eu falo, que é o tarô adivinhatório. São cartas do gênero egípcio e com muitas informações. Também vem com um livro, mas não vem com uma caixinha. As cartas são bem pequenininhas, bom para quem tem mão pequena, né? Esse é o tarô das estrelas. Então, aí começam, eu trouxe isso aqui de propósito, como tarô claro e simples, que foge da conversa dos tradicionais. Então, eu vou até fazer assim, esses aqui vão ficar para cá, e esses aqui, que não são tão tradicionais, e esse que é, por exemplo, o tarô do Giovanni Vacchetta, essa foi uma família que ajudou muito na Itália a fazer o processo de impressão do tarô de Marselha. Ele fez o próprio tarô da sua casa nobilial, da sua casa real, né, e ganhou um nome, ficou como o nome do ofício da época. E assim você tem alguns autores que não é bem uma autoria, mas é da onde esse baralho nasceu, foi desenhado, foi concebido. O do Waite, como eu já falei, aí é uma questão de modernidade, né? Eles são sempre os mesmos, não importando se a versão é maior, menor, o desenho é o mesmo, o colorido é o mesmo, não muda no Waite mesmo. E no de Marselha a mesma coisa, também não vai ter mudanças com relação à cor e à estrutura, e todos vão estar dentro do que é a base do estudo de tarô. Eu diria que são o pai, o avô, o pai, e o resto é companhia limitada. Então o resto vai vir depois e vai se agregar em cima dessas duas temáticas. E, em geral, esses daqui que são da nobreza vão estar irmanados no seu jeito, na sua organização, com o que é Marselha. Tá? Os tarôs modernos, que aí a gente entra para essa turma nova aqui, e aí tem vários outros, em geral eles estão baseados da década de 50, 60 para cá, quase todos os baralhos são baseados no Waite, na sua grande maioria, e o Marselha fica um pouco de canto, um pouco de lado, porque vão aparecer cartas muito bonitas, imagens muito bonitas, desenhos belíssimos, criatividade, agrupamento de informação. Então o das estrelas também é um baralho bem bonito, né? Um tarô bem bacana e que também é da Isis. O tarô claro e simples, ele é muito bonito nas imagens. Amei a parte imagética do baralho. O livro é bem bacana, né? O livro sempre compõe, sempre ajuda, te dá a visão do artista. Mas assim, a qualidade da carta podia ser um tantinho melhor, as cartas podiam ser um tantinho maiores, né? Eu adoraria, gostaria mais, mas é o que fizeram. Então tá bom, essas são as surpresas quando vão entrando os tarôs diferentes. Mas de qualquer forma, esses são tarôs
tarôs, todos com 78 cartas. Então aqui todo mundo, você pode ir em qualquer canto, tudo tem 78 cartas. 78 cartas, você está falando de tarô. Aí começa a aparecer uma outra família, mas ainda assim está falando de tarô. Né? Acompanha as 22 cartas em... O do Osho é um baralho lindo, maravilhoso, eu aconselho, porque eu diria que é uma proposta oracular, moderna, nova e budista e com outro olhar, uma outra conversa. Ele vai ter 22 arcanos maiores, que acompanha a proposta dos 22 arcanos de Marselha, mas com uma total revisitação na imagem, na ideia e no que ele possa vir a significar. E quando você compra ele completo, e aí não são 78, é mais, porque ele vai entrar com mais cartas, ele vai trabalhar os 4 elementos, ele vai entrar numa outra viagem, por isso aí eu já separo ele como sendo um oráculo, um novo oráculo Zen, né, baseado nos ensinamentos do Osho e com a perspectiva e olhar que o Osho teve ao bater os olhos sobre o tarô. Você vai ter, por exemplo, algum que das mandalas. Então, o das mandalas, ele é, na verdade, um oráculo também, porque ele vai estar falando sobre as mandalas, e através das mandalas, cada uma delas tem um significado, cada uma delas é um mergulho pessoal, cada uma delas tem um conselho, né? Então isso aqui já é um baralho confeccionado por uma pessoa que eu gostava muito, a Celina Fioravante, né? Foi confeccionado por ela, idealizado por ela, é um baralho com autoria e com uma inspiração, que são as mandalas. Da mesma forma, dos grandes mestres, do pessoal da Luz da Serra, né? Mesma coisa, eles tiveram um ideal, uma ideia, né, que é pegar todos os mestres, inclusive eu tenho um baralho anterior ao deles, que é da Fraternidade Branca da Espanha, lindo, né? E dentro desse trabalho, aqui já tem um oráculo, o oráculo dos grandes mestres. Eles colocaram o nome tarô, porque tarô é um oráculo, mas não é um tarô de 78 cartas, então não é o tarô, é um oráculo, né, chamado Grandes Mestres ou Oráculo dos Grandes Mestres da Humanidade, que eu acho maravilhoso. Da mesma forma, o tarô dos anjos. Então, o que virou moda? Colocar o nome de tarô, porque tarô significa jogo de carta, então é tudo a mesma coisa. Então, não é a mesma coisa, né? Tarô é tarô e os outros são oráculos ou jogos de cartas, mas tarô não é um oráculo? Sim, o tarô é uma forma de oráculo, que já existia, ganhou um nome por conta do tarocchi, por conta de uma confecção italiana. O resto poderia ser, por exemplo, o oráculo dos anjos, mais legal. Oráculo dos grandes mestres, mais legal. O oráculo do Osho Zen, também mais legal. Aí a gente vai ter, por exemplo, alguns que nem falam nada, dizem assim, como esse, a cura vibracional prática. E é um conjunto de baralhos e cartas lindas, com um trabalho oracular e de aconselhamento super bacana, e eu super mega aconselho. E assim eu tenho um conjunto hoje no meu trabalho de oráculos, de várias formas, oráculo de pedra, oráculo de divindade, oráculo de meditação, oráculo de chakra, um monte, assim como saiu no mercado, né, um mundaréu de cartinhas, todas em pedacinhos. Então, tudo isso serve como oráculo, serve como um trabalho terapêutico complementar, mas o tarô, né, é o conversar com o campo e com as divindades vindas da pessoa. Então, nesse momento, eu acho que eu cumpri o papel de falar sobre tarô é tarô, oráculo é oráculo, de que a gente deve ter as duas coisas. Eu não estou falando que um briga com o outro, ao contrário, eu acho que as coisas caminham juntas. Eu hoje em dia trabalho com tanta carta que nem mais sei, adoro tudo que vira pedacinho de papel. Então, os pedacinhos de papel me ajudam em pedaços a conversar sobre qual é a necessidade do querente ou do consulente ou do consultante e como é que eu posso ajudá-lo a partir daí. É disso que se faz boa parte do meu aconselhamento, da minha forma de abordagem e do meu processo terapêutico com as pessoas. Então, agradeço, ficamos por aqui. Essa foi a nossa dica entre tarô e oráculo. E lembra, por favor, se possível, no final, de dar um like, né, no vídeo, para que ele possa ganhar impulso aí no YouTube. E se inscreva no meu canal e fique sabendo das novidades, ok? Até a próxima!